Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu estava preparando alguns temas, mas eu vou preferir comentar sobre o Bitcoin. Eu sou um entusiasta do Bitcoin, estou trabalhando ali. Justamente porque Bitcoin é mais que uma reserva de valor. É, digamos, uma espécie de resistência à maior fraude do século, de todos os tempos, né? Que é a tal da moeda fiduciária. A maior fraude econômica de todos os tempos. Recentemente mandaram-me um print de um tweet do Lorde Vinheteiro, um músico conhecido. Ele teria vendido 6 bitcoins e crendo que o Bitcoin seria uma picaretagem. Depois ele se arrependeu e comprou de novo 6 bitcoins. 6 bitcoins é uma quantia considerável, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, acredito eu que está na faixa entre 1.800.000 e 1.900.000 reais. É muito dinheiro. Tá, quiçá quase 2, né? Bem, a metade do Lorde Vinheteiro mostra bem o equívoco que muitos cometem. Aqui achar que Bitcoin é tipo algo análogo à Bolsa de Valores. Compra na baixa para vender na alta. Não é bem assim, tá? O Bitcoin já passou por várias oscilações, principalmente após o halving, tá? E essas oscilações, no entanto, são sempre crescentes, tá? O que quer dizer com isso? Que a sua maior baixa geralmente está na sua maior baixa, está no valor mais elevado do que na oscilação anterior. É isso que poucas pessoas entendem. Então, quem está guardando Bitcoin, comprando Bitcoin, não tem que se assustar com essa baixa, tá? Porque com certeza futuramente o preço vai aumentar exponencialmente até o próximo halving e o ciclo continua. Agora, por que eu sou tão entusiasta do Bitcoin, né? É um entusiasmo tardio, eu confesso. Eu tenho bem menos do que eu gostaria de ter. Até bem menos do que eu poderia ter se não fizesse coisas erradas ao longo da minha vida. Que, bem, não convém comentar aqui. O que eu quero dizer é que o Bitcoin, ele é uma resistência a essa fraude que nós vivemos da moeda fiduciária. Justamente porque o Bitcoin não tem lastro e ele é inviolável, tá? Se você guardar os seus bitcoins numa cold wallet, totalmente desconectado da internet, não tem como nenhum hacker do mundo invadir e roubar seus bitcoins, tá? Então, quem quiser guardar bitcoins em grandes quantidades, é bom guardar numa cold wallet, tá? E não nessas carteiras tipo Wallet of Satoshis ou coisa assim. Eles são úteis para usos imediatos. O que eu quero dizer com isso, né? O aplicativo como Wallet of Satoshi, Hot Wallet, né? São análogas àquelas carteiras que a gente usa no bolso, guarda no bolso, tá? Enquanto que as cold wallets seriam análogas aos cofres, onde a gente coloca uma reserva bem maior de valor.
Você não vai guardar uma nota de 100 reais num cofre. Você guarda na sua carteira mesmo. Tá. Mas agora, grandes quantidades, você não vai colocar grande quantidade de dinheiro na sua carteira, de bolso. Não, você vai levar uma pequena quantidade. Então tem que fazer essa distinção, né? E também não é recomendável você deixar os seus bitcoins guardados numa corretora, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Porque corretoras são que nem bancos, tá? Se os seus bitcoins estiverem numa corretora, esses bitcoins não são seus, são da corretora. Assim como o dinheiro que você tem guardado no seu banco, não é seu, é do banco. Todo o dinheiro que você tem no banco é do banco, tá? Aprenda isso. Então, eles podem ser confiscados a qualquer momento. É por isso que não devemos deixar nosso dinheiro guardado em banco. Não convém, tá? Não seja enganado com esse negócio de guardar dinheiro em poupança, algo assim. Deixam só uma quantidade que dê para você sacar imediatamente para alguma emergência. Porém, não deixem uma grande reserva guardada lá. Ao invés de guardar em moeda fiduciária, essas moedas que, como diz o Renato 38, são lastreadas na honestidade de político, ou seja, não tem lastro, é lastreado em algo que não existe. Então, ao invés disso, guarde seu dinheiro em Bitcoin, tá? Faça uma cold wallet aí e compre Bitcoin na medida do possível, tá? Agora, qual é o problema da moeda fiduciária? Primeiro porque ela não é lastreada. Isso quer dizer o quê? Ela é facilmente inflacionável, tá? Ela perde valor muito rápido. Basta ver o real, basta ver o dólar, basta ver o iene, basta ver o euro, basta ver essas moedas que elas têm uma oscilação ou outra, mas é sempre para baixo, ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin é uma espécie de ouro virtual, tá? Ele não tem lastro, a sua oferta é fixada em 21 milhões de unidades, divisíveis cada uma delas em 100 milhões de outras, de partes, que nós chamamos de satoshis, tá? Então temos um total de 21 quatrilhões de bitcoins. Então, não há problema com respeito a realizar pequenas transações. Boa parte dos bitcoins estão perdidos, né? Provavelmente porque os seus primeiros donos perderam a chave, esqueceram a senha, ou simplesmente morreram, ou porque se perderam porque o hardware onde estava guardado queimou, coisa assim, tá? Mas isso não deve nos assustar, tudo bem? É só guardar direitinho e não esqueçamos que o dinheiro que o pessoal guarda no banco não é propriedade nossa, tá? Assim como não é propriedade nossa casa, não é propriedade nosso carro ou coisa assim. O que passa você deixar de pagar os impostos dos seus bens que o governo toma, tá? Assim como o governo pode muito bem tomar o dinheiro que tem na sua conta bancária. Isto é, o governo... Isso aconteceu com o governo Collor, no grande governo Collor, né? Ele confiscou a poupança do pessoal. Se existisse Bitcoin naquela época, ele não teria o que confiscar. É por isso que eu recomendo isso. O governo não pode confiscar algo, tá, que
Na prática está na sua mente, tá? Porque mesmo que o governo roube o hardware que você onde você tem os seus bitcoins, ele não vai poder ter acesso se você não tiver a chave. Isso é muito interessante. Então, esse meu vídeo hoje é para dar esse conselho, tá? Outra coisa que eu tenho a falar sobre a moeda fiduciária é ela a grande responsável, fora os nossos pecados, claro, né? Pela crise que nós estamos vivendo hoje. Porque tem um site intitulado O que Aconteceu em 1971, que mostra como o fim da convertibilidade do dólar em ouro causou uma grande crise, não apenas financeira, como moral, tá? Como moral. Porque as pessoas estão começando a trabalhar cada vez mais para ganhar a mesma coisa. Elas estão tendo que trabalhar mais para comprar as mesmas coisas que tinha antes. As coisas estão cada vez mais caras. As pessoas estão poupando menos. E assim vai. Sendo assim, isso significa que quando o governo ele tem controle sobre a moeda, ele tem controle sobre qualquer coisa, até menos aspectos de sua vida. Não é do interesse do governo preservar a moral da sociedade. Não é do interesse do governo preservar a sua saúde, preservar a sua segurança. Isso não é do interesse do governo. O interesse do governo é nos escravizar. E quando ele não puder cobrar mais impostos em nós, ele vai ficar manipulando a inflação, tá? Inclusive, hoje em dia, a maior parte dos gastos públicos que o governo passa é pago com a emissão de moeda. Isso explica a inflação que tem ocorrido no Brasil, a inflação recente daqui do Japão e em outros lugares. Se você perceber, fizer os cálculos, verá que muita coisa a conta não bate. Aqui no Japão mesmo, já os contribuintes já não estão dando conta de sustentar os aposentados. Porque mesmo a quantia que os aposentados pagaram para receber a sua aposentadoria nunca corresponde ao que eles recebem. Nunca. Tá? Isso significa que o sistema previdenciário de qualquer país do mundo, ele é feito para quebrar, para colapsar. E quando a conta não fecha, o governo tem duas saídas. Ou ele dá calote em todo mundo, ou ele emite moeda para empurrar o problema com a barriga, sem se preocupar com o futuro. Só que a emissão de moeda para cobrir esses gastos vai gerar inflação. Se gerar inflação, a moeda perde valor. Se a moeda perde valor, as pessoas elas terão ainda mais dificuldades para se sustentar. Isso vai aumentar ainda mais a dependência dela do Estado. Então, fica um ciclo vicioso, tá? Porque as pessoas não vão ter condições de pagar mais impostos, elas não vão ter condições de se sustentar como gostariam. Porque hoje em dia ninguém tem casa própria na prática, ninguém tem carro próprio na prática. Porque como podemos chamar de casa própria uma casa que é financiada há dezenas de anos, há 30, 35, 40 anos. E mesmo que depois que a casa é quitada,
como podemos chamar essa casa de nossa se nós temos que continuar pagando impostos sobre ela? Em alguns casos tem imposto predial, tem IPTU, tem um monte de coisa aí. A casa não é nossa, tá? Não temos nenhuma propriedade nossa. Isso temos que deixar bem claro. O Bitcoin, ao contrário, é sempre nosso, tá? Eu digo aqui já que eu não gosto muito da didática do Renato 38. O Renato Moedo, ele recorre muito palavrões, ele usa muitos dilemas morais indevidos, que acredito não é muito necessário utilizar, mas ele nos expõe uma realidade inescapável. Ou a pessoa faz uma reserva de Bitcoin, ou ela vai perder tudo para o Estado. Ela vai ser escravizada pelo Estado. Então aproveitemos que o Bitcoin agora está caindo o valor, está um valor razoavelmente baixo, abaixo de 60 mil dólares. Antes estava de 73, e é melhor adquirir enquanto der tempo, porque depois fica cada vez mais difícil. E quando o Bitcoin valer 100 mil dólares? E quando ele valer 150 mil? Ou mais futuramente, e se ele passar de 1 milhão? Então é melhor aproveitar agora, tá? E não esperemos o Bitcoin ficar com valor baixo para comprar. O ideal é comprar todo mês, independente se estiver na alta ou na baixa, porque a sua baixa é imprevisível, tá? Assim como também a sua alta. Não devemos tratar o Bitcoin como uma ação de bolsa de valores. Devemos adotar como uma reserva de valor. E muito mais que uma reserva, é uma proteção nossa. Uma proteção contra o Estado, tá? Esse Estado moderno, ateu, anticristão, ganancioso, sedento de poder e que quer nos escravizar e que quer nos corromper, que quer corromper os nossos filhos. Pensemos nisso. É uma reflexão aqui. Meus vídeos de caminhadas não tem intenção de ensinar nada muito profundo, apenas uma reflexão. E fica essa por hoje. Fique com Deus.